Olá, sejam bem-vindos. Namastê. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre pranayama. Os pranayamas são os exercícios respiratórios que a gente faz dentro do yoga. Então, prana significa energia, né? Energia vital. E ayama significa expansão, controle. Então, a gente tem uma numa linguagem mais simples, a gente tem um melhor aproveitamento aí do prana quando a gente capta, né? E ele expande pelo corpo. Então pensa, a gente tem as veias e as artérias do nosso corpo. O nosso corpo sutil, a gente tem os canais energéticos e esses canais é por onde a gente circula esse prana. Então, quando eu faço uma respiração mais consciente, né, mais tranquila, prestando atenção, eu tenho uma tendência a expandir essa energia no meu corpo, diferente do que eu faço no dia a dia, onde eu respiro, né, sem ter uma consciência. Então, às vezes, até em alguns momentos a gente prende o ar, principalmente quando a gente tensiona por alguma situação, algum motivo. Então, quando eu paro para fazer essa observação, eu consigo aproveitar de maneira mais eficiente, né, essa energia no meu corpo. Lembrando que a gente, como que eu capto esse prana, né? Como que eu posso potencializar isso no meu corpo? Então, a gente respirar de maneira mais consciente nos pranayamas, tomar sol, né, ter contato com a natureza, os alimentos que você consome, sejam alimentos frescos, né? Evitar um pouquinho sempre optar pelos congelados, as comidas rápidas, né? Nesse momento que a gente está um pouquinho mais em casa, então aproveitar para cozinhar e se beneficiar, né, dos alimentos, que ali você também vai captar energia. Então vou te convidar para a gente fazer um pranayama que é simples, que chama Nadi Shodhana. Nadi são os canais energéticos do nosso corpo e Shodhana significa purificação, né? Então a gente vai respirar de maneira alternada pelas narinas, e se você sentir algum desconforto durante a prática, eu vou pedir para você parar e deixar as mãos descansando em cima dos joelhos e apenas fechar os teus olhos e inspirar e expirar pelas duas narinas. O pranayama, ele não pode causar agitação, né, para a pessoa, não pode causar desconforto. Então você precisa estar confortável, tá bom? Então, antes de começar, se quiser colocar uma almofada no quadril para elevar um pouquinho, né, para ter mais conforto. E a gente só vai fazer uns movimentos para dar uma estabilizada antes de começar. Então, estende os braços lá para cima, dá uma espreguiçada no corpo, bem grande, expande a lateral do corpo, né? Pode ir para um lado, para o outro. Ai, deu aquela espreguiçada boa. Relaxa os braços pela lateral. Leva um pouquinho, ó, tomba a tua cabeça pro lado direito. Relaxa os ombros. Volta para o eixo, deixa tombar para o outro lado. Então é só o peso da cabeça, você não força, né? Cuida do teu corpo. Inspirou, voltou. Olha um pouquinho lá para cima. Depois leva o queixo lá no peito, solta o peso da cabeça. E aí volta. Então, para a respiração, para o pranayama, a gente não vai utilizar o mudra que a gente costuma fazer. Vou fazer de uma maneira mais simples, tá bom? Então, ó, eu vou usar o polegar e depois todos os dedos para fazer a alternância de tampar a narina, tá? Então, você vai, antes de começar, dar uma olhadinha, tá? Você vai obstruir a narina direita. Então, você vai inspirar pela esquerda. Com os dedos, ó, vou tampar e vou soltar pela direita. Inspira. Tampa, solta pela esquerda. Então, a gente vai fazer essa alternância.
o que que eu tô aí dando uma focada maior? A gente tem os nadis, que são os canais sutis, a gente tem os três principais, do lado direito, do lado esquerdo e no eixo da coluna. Então, esse pranayama, eu vou purificar o meu lado direito e o meu lado esquerdo. Desses três principais, né, a gente vai trabalhar para equilibrar. Não quer dizer que os outros tantos não vão ser beneficiados, mas eu foco nesses dois, tá bom? Então, ó, acomodou, mão esquerda, relaxa lá no joelho esquerdo, traz a tua mão direita. Se você puder, fica com os olhos fechados, tá bom? Então, eu vou obstruir com o polegar à direita. Vamos iniciar agora. Inspira pela esquerda, tampa e solta pela direita. Inspira pela direita, tampa, solta pela esquerda. E vou seguindo no fluxo. Inspira e solta pela outra. Você permanece fazendo o pranayama. A gente não vai ficar tanto tempo porque esse vídeo ele tá explicando, né, o exercício. Depois, se você quiser fazer por mais tempo, você faz. O ideal é que você fique aí uns 3, 5 minutos fazendo, se você puder, senão você diminui o tempo. E pra gente finalizar, sempre você vai soltar o ar pela esquerda. E aí sim, você abaixa a mão direita, permanece também por algum tempo, só deixando o ar entrar e sair pelas duas narinas e observar, tá bom? As sensações do corpo. Então, faço alternância, sempre começando pela esquerda e terminando pela esquerda, porque o lado esquerdo é o lado que trabalha mais o relaxamento, né? Então, eu posso também ativar o lado direito, que é um lado um pouco mais solar, de mais, né? Quando eu quero mais um movimento para o corpo de manhã, mas esse a gente vai fazer com esse propósito. Sempre inicia pelo esquerdo e quando for terminar, também pelo esquerdo. Você vai observar depois o corpo, fica alguns minutinhos de olhos fechados, inspirando pelas duas narinas e expirando. E pode usar, né, como uma meditação breve, você fica aí uns minutinhos observando a respiração. E faça todos os dias, se puder de manhã ou à tarde, pode até ser à noite, mas quantas vezes você quiser, você pode praticar o pranayama, tá bom? Então, até um próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Namastê.